telegrama pode ser recebido por qualquer pessoa? A Petrobras pode chamar quem está fora do cadastro de reserva? E os exames admissionais reprovam? Hoje nós vamos responder as principais dúvidas de vocês sobre o concurso da Petrobras, tanto sobre esse processo de admissão, como também sobre os próximos concursos. Então vamos para esse vídeo que vai estrear um quadro aqui no canal chamado Papo de Concursado. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros, seja bem-vindo ao nosso primeiro Papo de Concursado, que é um novo quadro aqui do canal, onde a gente responde as principais dúvidas que vocês deixam aqui nos comentários. Então já se acomoda aí bem confortável, pega o seu café, o seu chá e vem comigo. Hoje a gente tem algumas perguntas aqui, perguntas muito interessantes, e a gente vai aqui na ordem, né? A nossa primeira pergunta, ela é da Ana Carolina. Muito obrigado, Ana. Ela agradece aqui pelas informações e ela pergunta se o telegrama pode ser recebido por qualquer pessoa, apenas pelo candidato. Então, ele pode ser recebido por qualquer pessoa. E nessa convocação que já começou, a gente já tem vídeo falando sobre ela. Os candidatos estão recebendo, além do telegrama, também um e-mail falando sobre a live e sobre o processo pré-admissional. Então pode ficar tranquila, Ana. Nossa segunda pergunta, ela é aqui do AOS 5757. Fala, mestre Patrick, cientista de dados embarca? Quais as ênfases de nível superior que aceitam diploma de tecnólogo? Cara, pergunta muito legal. O cientista de dados, que é o cargo que eu tenho, para quem não sabe, ele aceita apenas o tecnólogo, né? Vou começar falando isso. E ele é o único cargo que aceita tecnólogo em qualquer área, aceita qualquer formação de nível superior. Como que é o dia a dia do cientista de dados? Ele vai trabalhar fazendo análise de dados, então pegando massas de dados ali, né, transformando aquilo em gráficos, ajudando na tomada de decisão. E esse trabalho, ele é majoritariamente feito no trabalho administrativo dentro de um escritório, né? A gente tem o teletrabalho, então às vezes em casa, às vezes no escritório, mas normalmente o cientista de dados não vai embarcar. Você pode até embarcar uma ou outra vez para conhecer a dinâmica. Por exemplo, eu sou da área submarina e alguns colegas fizeram 2 embarques para conhecer como funcionavam as operações com as quais eles iam trabalhar depois. Então, pode acontecer alguns embarques, mas normalmente ele vai trabalhar administrativo. E tem um ponto interessante que no último vídeo que eu falei do cientista de dados eu não comentei, que é sobre outros cargos que aceitam tecnólogo, né? Eu coloquei aqui que a análise de sistemas ela vai aceitar também o curso de tecnólogo, só que em áreas específicas. Então, análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados, nessa parte mais voltada para a TI, redes de computadores e segurança de informação. Se você tem algum outro curso tecnólogo, você vai poder fazer o de cientista de dados, que é o meu cargo, que aceita qualquer formação. E a nossa terceira pergunta, eu juntei 2 aqui que eram bem parecidas, né? Falavam sobre essa questão da lotação. A primeira é do Lucas Bispo, olha, ele gostaria de trabalhar em um polo específico e quer saber se tem essa autonomia ou não. E o Wellington perguntou, né, agradeceu pela ajuda e que perguntou se dá para definir, como é definido quem embarca, quem vai para a refinaria e se a vontade ela é levada em consideração. Então, pessoal, isso varia muito de época para época. Quando eu entrei, eu tinha feito um concurso para o Sudeste, eu fui direto designado para vir para Macaé, que era o local mais perto da minha residência, que era em Rio das Ostras. Eles tentaram alocar as pessoas perto da residência delas em 2018. Agora, no nosso último concurso, 2023.1, eu vi que aconteceu um sistema ali de ranqueamento. Os candidatos falavam onde eles gostariam de trabalhar, tinha uma lista ali de opções, ele ranqueava, mas a vontade final sempre acabava pesando mais para o que o gerente daquela área queria. Ele olhava ali o diploma, né, as experiências daquela pessoa, o currículo, e acabava fazendo aquela seleção. Então, acaba que você pode tentar ir para uma área, mas você não tem a garantia de que você, por exemplo, vai voltar para perto da sua casa, ou que, por exemplo, vai para uma área que vai conseguir embarcar. É muito difícil você ter esse tipo de garantia. Você acaba entrando meio que sem saber para onde você vai, e depois, com o tempo, você pode procurar alguma forma ali de fazer essa mobilidade funcional, de trocar de um lugar para outro, que também não é algo tão tranquilo, mas é possível se você tiver bastante vontade e se esforçar para isso. Nossa quarta pergunta é do Rodrigo Craveiro, né? Ele agradece aqui, ele elogia os vídeos. Brigadão, Rodrigo. Ele falou que está no cadastro
e ele possui formação de nível superior em administração e técnica e mecânica, e ele quer saber, né, se ele vai conseguir fazer o técnico em administração tendo o curso superior. Pessoal, esse é um assunto delicado, porque a Petrobras falou que aceitaria o diploma de nível superior em alguns casos, mas não explicou como isso funcionaria. Então, o que eu recomendo? Que você faça duas coisas. A primeira delas é você buscar, junto com o conselho de administradores, uma certidão que ateste que você pode cumprir as atividades de técnico de administração de bens e serviços. Né? Verifica se eles vão te dar isso. Mas a segunda é você buscar algum lugar que você possa fazer o curso técnico por competência. Eu não esperaria muito para correr atrás disso e eu já iria nessas duas frentes, tanto verificando com o conselho, como buscando um curso técnico por competência. Você consegue fazer em alguns meses, já que você já tem o conhecimento do seu curso superior. Nossa pergunta número 5 é do Robson Couraca. O grande Patrick faz um vídeo falando sobre exame odontológico, né? Ele comenta aqui que viu vários outros vídeos falando ali da parte de polícia, mas que aqui na parte da Petrobras não fala tanto. Então, pessoal, a gente tem o exame odontológico, ele faz parte do ASO, mas geralmente ele não é algo que vai te reprovar, tá? Eu não conheço ninguém que tenha sido reprovado por conta dos exames odontológicos. Eles querem atestar a condição original que você tem, né? Qual a condição que você tem hoje, verificar como seria para você embarcar, porque quando você embarca, você está no meio do mar, se você tiver uma dor de dente, algum problema, é complicado para a empresa ficar desembarcando a pessoa por conta dessas questões. Então eles querem saber, né, como que está a sua questão dentária no momento que você está entrando na empresa. Quando eu entrei como cientista de dados, eu fiz um raio-x bucal, outros exames, mas foi tudo super tranquilo, então não crie tanto medo em relação aos exames admissionais. Pergunta de número 6 é do Gabargo. Brigadão, Gabargo. Olha, ele gostaria de saber onde os cientistas de dados são alocados, se eles ficam todos no Rio ou se tem vagas em outros estados. A minha turma, eu vou falar do que eu sei, né? A minha turma, ela ficou lotada majoritariamente na cidade do Rio de Janeiro e eu consegui vir para Macaé. Então eram todas as vagas para Rio de Janeiro e duas delas eram para Macaé, né? Uma outra pessoa acabou conseguindo ficar no Rio. O que eu tenho visto é isso. Os cientistas de dados estão sendo lotados no Rio de Janeiro. Será que isso vai continuar para o próximo processo ou a gente vai ter vagas em Pojuca, no Sul também? Muito difícil de dizer, mas a gente viu sim uma concentração desses cientistas de dados em áreas corporativas, mais lotadas lá no Rio de Janeiro mesmo, e alguns poucos deles vindo aqui para Macaé. A pergunta de número 7 é uma pergunta um pouco polêmica que várias pessoas comentam sobre isso, né? O Marco Aurélio, ele comentou assim em um vídeo. Resumindo, não importa qual cargo você opte, é quase certo que será fiscal ou gerente de contrato. Bom, você precisa entender que essa realidade de você fiscalizar um contrato dentro da Petrobras, ela é muito comum. Isso acontece bastante. Por exemplo, quando eu fui técnico, eu tinha um papel ali de uma fiscalização técnica do contrato, né? Eu verificava se a empresa estava cumprindo ou não o que ela tinha se proposto, se ela estava fazendo as inspeções ou não. E agora, como nível superior, também tem alguma interface com a contratação, fiscalização de um contrato ou outro. Isso é muito comum, mas não significa que todo mundo vá ter que trabalhar com isso. Por exemplo, em cargos de nível técnico, muitas vezes você vai fazer atividades operacionais, vai operar uma plataforma, vai fazer a inspeção em si. Então, existem vários cargos em que isso vai acontecer com uma incidência menor. Mas em qualquer cargo, você sempre vai ter uma interface com a parte de contratação, já que hoje a Petrobras ela contrata muitos serviços, até a bordo, né? Ela vai contratar parte das inspeções também. Então, a parte de contratação ela é muito forte, sim, na Petrobras. Muitos engenheiros acabam entrando e indo para essa parte de fiscalizar, né? E é muito difícil você garantir que você não vai mexer em nada com contratação entrando na Petrobras. Mas ainda assim, por exemplo, na gerência que eu trabalho, tem vários engenheiros que trabalham com controle de operações, então eles não trabalham com fiscalização de contratos. Então pode ser que você acabe indo para uma fiscalização de contrato, mas você pode também conseguir ir para outras áreas. Não deixa esse tipo de comentário, né, esse tipo de informação desanimar você também de estudar. Agora vamos para a pergunta da Beca Tube Brasil.
Patrick, será que tem previsão da Petrobras chamar além deste cadastro de reserva, sendo que esse concurso é de 3 anos? Olha só, Beca, sendo muito sincero, a Petrobras nunca fez isso antes. Quando ela delimita o cadastro, ela já delimita todo mundo que ela pode convocar. Até por uma questão de legalidade, porque imagina só como que abriria brecha se você pudesse convocar além do cadastro. Digamos que um certo gestor tem um parente que ficou 10 posições fora do cadastro. E aí, naquele caso, ele fala, opa, eu vou chamar mais esses 9 e vou convocar ali o meu primo, o meu sobrinho, alguma coisa nesse sentido. Então, você percebe que fica muito mais redondo quando você crava quantas vagas você vai ter no cadastro de reserva. Então, na minha visão, tem 0 chances deles chamarem quem está fora do cadastro. O que pode acontecer é eles convocarem pessoas que foram retiradas do concurso, ou por alguma má avaliação de ser um candidato negro, ou por uma má avaliação em relação a uma pessoa com deficiência. Isso pode acontecer e acontece até bastante, mas fora do cadastro, para mim, 0 chances. E se alguém ficou perto do cadastro, na minha visão, o melhor que ela pode fazer agora é continuar se preparando para o próximo concurso. Porque quando ele chegar, essa pessoa já vai estar pronta para conseguir uma aprovação e muitas vezes dentro das vagas imediatas, sem ter nem esse medo, né, essa preocupação de ficar no cadastro, de ser chamado ou não ser chamado. Pergunta de número 9 da Ana Lima. Olha só, ela fala que gostaria de saber se no ato da inscrição tem a opção de concorrer para as 2 vagas ao mesmo tempo, né, para ampla e para negros, com a pessoa sendo negra. Ana, para deixar bem claro para você, quando você concorre a uma vaga para candidato negro, você vai também concorrer à ampla concorrência. Então pode optar sem problema nenhum pela vaga de candidata negra, que você vai automaticamente também concorrer à ampla concorrência, né? E no final você vai aparecer nas 2 listas, tanto de candidato negro como de ampla concorrência. E olha só, nós estamos chegando na última pergunta e eu preciso lembrar você, eu sei que você esquece disso muitas vezes, de deixar o seu like e se inscrever no canal, porque eu tenho esse compromisso de estar junto com vocês, tirar as dúvidas de vocês, até vocês pegarem o seu crachá verde. Então, bora para a próxima pergunta. Pergunta de número 10. Eu juntei aqui a pergunta do Tony Adson Silva com a da Graziele Américo. O Tony, ele perguntou, quando mais ou menos deve sair outro concurso para técnico? 2026? E a Graziele, ela perguntou se acha que vai abrir concurso para engenheiros esse ano. Então, primeiro, né, falando sobre o de engenheiro, eu acredito que abre esse ano, já que o último concurso de nível superior, ele encerrou a validade ali no mês de maio e eles convocaram todo o cadastro, né? A Petrobras tem falado muito sobre a aceleração de esforços e eu vejo que ela precisa, sim, de novos empregados de nível superior para conseguir tocar essas operações e esses novos projetos. Então, eu acredito em concurso para nível superior ainda no ano de 2024. Já para nível técnico, a gente acabou de ter o começo das convocações do último concurso. E eles já convocaram 957 pessoas mais suplentes, né, que podem acabar fazendo essa lista andar mais rápido. Vamos arredondar para 1.000. Então eles já convocaram 1.000 candidatos de 6.400. Para a gente saber quando vai ser o próximo, a gente tem que ter uma noção de qual vai ser a velocidade das próximas convocações. Então, por exemplo, se esse cadastro for zerado ali no ano de 2025, o que eu não acho nada de outro mundo eles fazerem, né? Teriam que continuar com essa velocidade de convocações. Se ele zera em 2025, a gente pode ter um novo concurso de nível técnico em 2025. Eu acredito muito que esse próximo concurso não deve ficar lá para 2026, mas sim antes, ali em 2025 mesmo, né? Pelo menos a gente vai ter que ver qual vai ser a velocidade das próximas convocações e também se a Petrobras fala alguma coisa sobre usar todo o cadastro ou não. Mas, se você quer passar nesse próximo concurso, a minha dica, a minha sugestão de amigo para você, sendo muito sincero, tá? Eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu comecei a estudar para nível superior em 2020, o concurso só saiu em 2021, no final de 2021. Eu estava estudando para outro concurso na época, mas foi esse estudo que me deu a base para ser aprovado para cientista de dados. Se você quer ter a base para ser aprovado para técnico da Petrobras, comece hoje a estudar. Não deixe para quando o edital sair, porque aí você vai ficar batendo cabeça com um monte de gente. Você tem que sair na frente. E para mim, o momento para começar esses estudos é agora. É claro que você pode tentar conciliar com outros concursos,
concursos municipais às vezes, concursos menores, que vão te exigir português, matemática, mais uma ou duas matérias, algo que não fuja demais da Petrobras, mas continue os seus estudos e continue focado também no próximo concurso da Petrobras, porque com certeza você vai gastar alguns meses de estudo, né? Você vai investir alguns meses, mas esse retorno vai ser para a sua vida inteira. Espero que você tenha gostado desse nosso quadro Papo de Concursado. Ele foi só o primeiro, então sempre deixem os seus comentários aqui embaixo. De vez em quando a gente vai fazer publicações lá na aba Comunidade também, pedindo para vocês trazerem essas dúvidas. A gente até fez isso e respondemos todas as dúvidas que vieram lá da aba Comunidade, mais alguns comentários recorrentes aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado e até o próximo vídeo.